Depois do Thor ter vencido o Lubu, os deuses tomam a frente com 1 a 0 em cima dos humanos. Mas agora na segunda rodada, o representante da humanidade é o Adão, o primeiro homem a ser criado. E o deus que vai enfrentar o Adão representando os deuses é o Zeus, considerado o pai de todos. E todo mundo fica chocado por ver que vai ser o Zeus que vai lutar nessa rodada. O Zeus então começa a dançar a música que o Hermes está tocando e faz uma mutação enorme no seu corpo. E agora finalmente ele está preparado para lutar. O Zeus se aproxima e pergunta pra ele que arma que ele vai usar, porque se ele não usar arma nenhuma ele não vai conseguir vencer. E o Adão fala que a arma dele já está ali em cima, e a Valkyria funde o corpo dela com o Adão e vira um soco inglês para ele enfrentar o Zeus. E o cara fala que agora os dois podem começar a lutar. Então o Zeus vai com tudo pra cima do Adão e tenta dar um soco na velocidade da luz nele, mas o Adão consegue desviar com muita facilidade. E conforme o Zeus vai tentando acertar ele, quanto mais tempo leva, mais rápido vai ficando o soco do Zeus. Mas o Adão consegue desviar de tudo, então ele tenta dar um chute machado, que se pegasse as pernas dele arrancaria na hora, mas o Adão consegue desviar também. Mas o Adão tem uma habilidade que por causa dos seus olhos ele consegue copiar todos os golpes do oponente e usar contra ele do mesmo jeito. Então ele copiou tudo que o Zeus usou nele e começa a usar tudo no Zeus também. Então o Zeus começa a usar um tipo de dança que ele consegue ficar muito rápido e tenta acertar o Adão. O Adão desvia e no mesmo instante começa a copiar o mesmo movimento que ele fez e acerta o Zeus. Então o Zeus começa a ficar muito bravo e fica maior ainda e tenta acertar um soco que ele aprendeu com o pai dele antes de matá-lo, que é um soco que para completamente o tempo, que o inimigo não tem como reagir. Mas o Adão, utilizando seus olhos, consegue acertar o Zeus antes do Zeus acertar ele com o mesmo golpe. Então o Zeus cai pela primeira vez na frente de um humano. E quando o tempo volta ao normal, ninguém conseguiu ver o que aconteceu, só viu que o Zeus estava no chão. E conta uma breve história do Adão, que quando ele estava no Éden, a serpente ficou forçando a Eva a comer a maçã e a Eva não queria comer e saiu correndo. Então a própria serpente mordeu a maçã e foi no julgamento acusar a Eva falando que foi ela que comeu. Então os deuses acabaram acreditando na serpente, ficaram muito bravos e iriam expulsar a Eva do paraíso. Mas o Adão chega com uma cesta com todas as maçãs da árvore e começa a morder elas na frente dos deuses. E fala que já que ela vai sair do paraíso, os dois vão sair junto. Então a serpente fica brava e tenta atacar o Adão, mas o Adão copia o golpe da serpente e acaba matando ela. E os dois foram embora do paraíso. E quando o cara vai anunciar que o Adão venceu, o Zeus levanta e fala pro cara esperar. E usa a última forma que ele tem pra lutar contra o Adão. E os dois começam a lutar de novo e essa luta acaba virando uma luta de resistência. E depois de um longo tempo que os dois estavam lutando, eles dão o último golpe e o Zeus cai sentado no chão. E o Adão começa a fazer uma pose como se tivesse vencido e todo mundo fica feliz falando que o Adão venceu. E quando o cara vai anunciar que o Adão venceu, o Zeus pede pra ele olhar direito porque o Adão já está morto. E que ele já tinha morrido há muito tempo, mas a vontade dele era tão forte de vencer que mesmo assim ele não parava de bater. E que ele realmente era um homem fabuloso que conseguiu colocar ele sentado no chão. Mas mesmo assim, a segunda rodada, quem acabou vencendo foram os deuses.